Boa noite, meu nome é Pablo. Vou apresentar o trabalho da disciplina de linguagens formais, estudo dirigido, linguagens formais e teoria da computação, professora doutora Hélida Marques. Então, no exercício 1, ele pedia uma FN, que não seja uma FD, transformar ela após isso em uma FD usando o algoritmo teorema 2.5.3 para as seguintes linguagens. Então, no exercício 1, pedia uma cadeia W igual a U11V, onde o N1 de 1 é ímpar. Então, significa que esse número de 1s da cadeia U é ímpar. Então, quando ele está lendo a cadeia U, o número, independente do número de zeros, o número de 1s, independente também, só que ele tem que ser ímpar. Entre a cadeia U e a cadeia V, a linguagem exige que tenha um número, 11 no caso. Então, isso vai ser determinante para construir a AFN, que ficou desta maneira. Então, a AFN em Q0, no qual tem uma recorrência aqui, que ele continua em 0 caso for 0. 1 ele avança. Se for 0, ele continua em Q1. Ou se for 1, ele pode avançar a Q2. Ou voltar a Q0, já que a linguagem exige um número ímpar de 1s no U, antes do 11. Após fazer a análise da cadeia U, se for ímpar ele para em Q1, e se receber 1 ele vai para Q2. Como aqui necessariamente tem que ter um 11, então não há análise do 0, então ele vem para 1, faz Q3, e aí independente da cadeia V, o resultado final é obtido e a linguagem aceita. Então, para construir o AFD foi realizada a seguinte tabela. Então, tem o estado inicial e o estado final, caso eu insira um 0 na linguagem, ou 1, que são o alfabeto aceito por essa linguagem. Então, no estado Q0, se ele receber um 0, ele continua em Q0. Se ele receber 1, ele vai para Q1. Com isso, no estado Q1, se ele recebe um 0, ele continua em Q1. Se ele recebe um 1, ele pode retornar para Q0 ou ir para Q2. Aqui é o não determinístico, caracteriza o não determinístico, porque ele recebe um valor só e ele tem 2 estados finais para este valor. Então, no estado Q0, Q2, que foi criado agora a partir de Q1, se eu insiro 0, ele continua em Q0. Se eu insiro 0 em Q2, ele não faz nada, é um vazio, porque ele precisa receber o 11. Então, a linguagem só vai ser aceita se aquele 11 preceder a cadeia V. E no estado 1, no Q0, se entrar o valor 1, ele vai para Q1, e Q2, se entrar 1, ele vai para o estado Q3, que é o estado final do meu algoritmo, da minha linguagem. Q1, Q3, então o estado novo criado, se eu digito 0, ele continua, Q1 continua Q1, Q3 continua Q3, então ele vai continuar no mesmo estado. Se eu digito 1, o Q1 pode ir para Q0 para Q2. E o Q3 continua em Q3, temos um novo estado aqui, criado Q0, Q2, Q3. Então, o estado Q0, Q2, Q3, se entrar um 0 em Q0, ele continua em Q0. Se entrar um 0 em Q2, ele é vazio, ele não faz nada. E se entrar um 0 em Q3, ele fica Q3. Se entrar um 1, Q0 vai para 1. Q2 vai para Q3. E Q3 continua em Q3. Então, a união desses 3 estados vai gerar Q1, Q3. Que já foi analisado ali em cima, então só teria que analisar esse Q0, Q3, que está aqui. Se entrar o 0, ele continua Q0, Q3. Se ele recebe 1, ele vai para o estado Q1, Q3, porque Q0 vai para Q1 e Q3 continua em Q3. Então, estado final do sistema. E Q3, se entrar 0, ele continua Q3, se entrar 1, ele continua Q3, finalizando a análise. Com isso, foi criado a seguinte resultante. Então, Q0, receber 0, ele continua em Q0.
Se receber 1, ele pula para o estado Q1. Se recebe 0, ele continua em Q1. Ou se ele recebe 1, ele vai para o estado Q2, que é Q0, Q2, na nossa análise ali de cima. Q0, Q2, se recebe 0, ele retorna para o estado 0. Se ele recebe 1, esse novo estado vai para o estado Q3, Q1. Né? Estado Q3 aqui no AFD, representado Q3, Q1, no qual ele é recursivo. Se ele recebe 0, ele continua no mesmo estado. Se ele recebe 1, ele vai para o estado Q4, que é nada mais é do que Q0, Q2, Q3. Se ele, Q4, recebe 1, ele volta para o estado Q3, Q1. Se recebe 0, ele vai para um novo estado Q0, Q3, que é o estado Q5. Se recebe 0, Q0, Q3, fica nele mesmo. Se recebe 1, ele retorna para o estado Q1, Q3. Com isso, finalizando o AFP gerado a partir do AFN estipulado para a linguagem. Exercício 1. O exercício 2, ele pede o mesmo alfabeto, mesma cadeia UV, só que agora o N0 do U é 3, ele indica que o número de zeros da cadeia U é igual a 3, então é exatamente 3, e N1 de V, da cadeia V, é múltiplo de 2. Então, cabe salientar aqui, na montagem, que conforme alguns exemplos e exercícios que foram passados, foi considerado que uma cadeia sem uns é considerado uma cadeia par também de uns. Então é 0 e depois todos os múltiplos de 2. Então como é que ficou a linguagem estipulada? Então, Q0, né? Vai receber o primeiro 0, vai para Q1, aí independente do número de uns em Q0, Q1 vai manter no mesmo estado. Quando for 0, ele vai para Q2, vai manter também aqui. Quando receber o terceiro 3 da cadeia U, daí ele vai ter uma não determinação, porque ele pode ir direto para Q3, não tendo 0, cadeia, como é que eu vou dizer, a cadeia V independente aqui, não tendo uns, né? Então 0 já vai atingir. E se for 0 e houver a cadeia, né? Ele vai para Q5. E Q5, não tendo nenhum 1 ou não tendo cadeia, ele pode passar direto, né? Então, foi criado um lambda ligação aqui, somente porque se for 0, né? 0, então vai todo para Q3. Essa cadeia Q5 não tendo nenhum. E se tiver 1, ela vem para cá. Então passa para Q4 e retorna, que aí sim. Por que foi criada essa lambda ligação? Porque ela pode terminar em 1, né? Vai ter um número par de uns, né? E aí, quando eu parar nesse estado Q5 e não tiver mais 0, eu vou ter que considerar esse estado Q5 como final. Então, ele dá um salto lambda da ligação e vai para o estado final Q3. Porque se for ímpar o número, ele vai para cair em Q4. E Q4 não é o estado final. E não tem salto nenhum para o estado final. Com isso, ele não vai aceitar a linguagem, né? No caso, se for ímpar. Se for par, independente se for no início, no meio ou no final da cadeia, ele vai aceitar qualquer, sendo múltiplo de 2, né? Par, ele vai aceitar qualquer, mesmo sendo no final da cadeia, que ele vai poder dar esse salto através da lambda da ligação para Q3. Com isso, foi construída a seguinte tabela. Então, no estado potencial que é 0, ele vai para 0 vai para Q1 e 1 ele mantém que é 0. No estado Q1, ele vai para Q2 ou mantém o estado
vai para Q2, desculpe. E o 1 ele mantém o estado Q1. Q2, ele vai, se for 0, Q2, ele vai para Q3 ou Q5, que são os dois estados. Pode 0, 0, 0, ele atinge o que deseja da cadeia U, e o Q5 vai analisar a cadeia V. E o 1 continua em Q2. Aí Q3, Q5, se for Q3, não, 0, ele mantém Q3. Se for Q5, desculpa, se for Q3 ele não faz nada. Se for Q5, 0, ele vai para Q3. Se for Q5, 1, ele vai para Q4. Então Q4, se for 0, ele mantém Q4. E se for 1, ele retorna a Q5. Q5, se recebe um 0, ele vai para Q3. E se recebe 1, ele volta para Q4. Então o estado final, né, ele vai ter que encontrar o Q3 aqui para atingir o estado final, ou Q5, né? Porque Q5 pode dar uma lambda, pode ter uma ligação lambda que vai atingir Q3 da mesma forma. Com isso, foi gerado a AFD. AFD, tá? Então, Q0, se for 1 ele continua, se for 0 ele vai para Q1. Se for 1 ele continua em Q1, se for 0 ele vai para Q2. Se for 1 ele continua em Q2. Se for 0 ele vai Q3, Q5. Q3, Q5, se for 0 ele cai no estado, ele continua, né, em Q3 e fica recursivo em 3, então não há 1s na cadeia. E se for 1, ele vai para Q4, Q4, dependente do número de 0, se mantém. Se for par, ele volta para o estado final e se mantém aqui, né? Então, com isso, finalizando a linguagem que só aceita a cadeia V, a cadeia U, desculpe, se tiver 3 zeros, e a cadeia V se tiver um número par de 1s, sendo que foi considerado para este caso seja 0, 0 um número par múltiplo de 2. Muito obrigado.